Aliás, tem uma coisa que eu sempre venho falando, Paulo, tem um efeito onde as populações elas não são muito dadas ao esforço próprio, ao sacrifício próprio. As multidões elas gostam de um herói. Quem gosta desse herói para ser cordeiro e quem é inimigo desse herói para ser carniça. Foi incensado pelo pai como candidato à presidência da direita. Aliás, tem uma coisa que eu sempre venho falando, Paulo, tem um efeito onde as populações elas não são muito dadas ao esforço próprio, ao sacrifício próprio. As multidões elas gostam de um herói. Quem gosta desse herói para ser cordeiro e quem é inimigo desse herói para ser carniça. E o herói morto, ele traz uma consequência que é uma consequência nefasta, que é o profeta do herói. Um herói silenciado é alguém na boca de quem cabem as mais variadas narrativas. O Alexandre de Moraes conseguiu silenciar a grande liderança da direita, estando ele em vida, estando ele vivo. Ele proibiu que esse herói, essa maior liderança da direita brasileira, ela se pronunciasse e manifestasse qualquer pensamento seu em qualquer rede social própria ou de terceiros. Mas, ininteligivelmente, logicamente, permitiu que alguns dos líderes do chamado Centrão, a exemplo do Ciro Nogueira, dissessem aquilo que bem entendessem na saída da casa do Bolsonaro, nas visitas que fizeram ao longo da sua prisão domiciliar. Ora, Bolsonaro incensaria o Tarcísio amanhã, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio na semana que vem, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio antes de ser preso, mas sempre seria o Tarcísio o insensato. Nós tivemos na semana passada um episódio lamentável em que a primeira-dama Michele Bolsonaro chamou com certa extensão nesse assunto a atenção do André Fernandes, que cumpria uma ordem de estratégia política do líder Jair Bolsonaro. Houve uma desavença entre a Michele e os filhos, houve uma reunião do PL, e ao final dessa semana conturbada em que aconteceram essas rusgas, né, entre o grande nome do PL no Ceará, que é o deputado André Fernandes, entre a Michele Bolsonaro, que é uma primeira-dama muito popular e muito benquista pelo eleitorado da direita, e entre os filhos Eduardo, Carlos e Flávio, que depois foi até a Superintendência da Polícia Federal visitar o pai. Os ânimos parecem ter sido acalmados e logo na sequência Flávio Bolsonaro retorna como o indicado pelo pai à candidatura da presidência. Muita gente começa a dizer: é só um balão de ensaio, é só um balão de ensaio. Os aliados de Bolsonaro não ficam contentes. Tarcísio não abre a boca. O que mostra que esses aliados de oportunidade, inclusive Tarcísio, no meu ponto de vista, são bolsonaristas, enquanto Bolsonaro apoia o nome deles próprios. E quando eles dizem, Bolsonaro é o líder, ele vai decidir, isso não passa de balela da boca para fora. Mas a questão muita gente, desde o momento 1, diz, é um balão de ensaio. Você acredita que, em primeiro lugar, o que é que você achou desse movimento? E, em segundo lugar, se o Flávio Bolsonaro deixa de ser candidato, ele pode voltar a ser? Ou ele deixa de ser candidato, não vai mais ser candidato? O que você pensa
dessa estratégia? Você acha que esse nojinho inicial à candidatura do Flávio Bolsonaro lhe faz lembrar daquele nojaço inicial de toda a sociedade à candidatura do Jair Bolsonaro em 2018? Pavinato, eu acompanhei o processo de escolha do Flávio como candidato à sucessão do Jair de uma posição muito próxima, né? Eu acompanhei bastante aqui junto ao Eduardo, e eu posso dizer que não foi decidido nessa ida do Flávio Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, e não é um balão de ensaio, mas sim algo que vem sendo cuidadosamente planejado há bastante tempo. Não é segredo para ninguém, e a gente precisa ser absolutamente franco aqui, que Jair Bolsonaro é um refém, e tem sido tratado como refém do sistema. E o sistema tinha um planejamento muito claro. Eles, obviamente, há uma parte muito insatisfeita com o Lula, porque acha ele um mau gestor e com um grau de corrupção que não os interessa, ou pelo menos uma direção de corrupção que não nos interessa, do tipo essa do INSS, Lulinha, o Careca, o irmão e por aí vai. E essas pessoas queriam voltar à velha estratégia das tesouras, onde você tem dois eixos de apoio ao sistema vigente. E por sistema vigente, o que eu quero dizer aqui? Exatamente aquelas pessoas que eu falei, às quais eu me referi no início do programa. Alguém que agrade à Rede Globo, alguém que agrade ao Ciro Nogueira, alguém que agrade a Faria Lima, alguém que agrade e seja tolerável ao Supremo Tribunal Federal. E estas pessoas chegaram em comum acordo e viram, olha, existe um problema, a população é majoritariamente bolsonarista, né? Isso que se chama de bolsonarista. A população é majoritariamente bolsonarista. Esse cara tem voto pra caramba, apesar da gente estar aqui tentando destruir o movimento político através da mídia, através da perseguição e por aí vai. Esses caras ainda têm muito voto. Então o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que seja palatável do lado deles, para eles, e que não represente nenhuma ameaça ao sistema. Para estas pessoas, o Tarcísio era o candidato dos sonhos. Por quê? Porque o Tarcísio é uma má pessoa? Porque o Tarcísio é corrupto? Não, porque o Tarcísio não representa uma ameaça. O Tarcísio não é uma pessoa de confronto. Veja, mesmo no governo de São Paulo, quem o governador Tarcísio confrontou? Qual foi o homem que detém o segundo maior orçamento da América Latina, atrás apenas do orçamento da União? O homem sob quem está o Estado está quase toda a indústria do Brasil, 100% do mercado financeiro do Brasil, e uma potência, inclusive, no agro e, claramente, no setor de serviços. As maiores empresas do Brasil, 40%, 30 e poucos por cento do PIB brasileiro, debaixo desse sujeito. Qual foi a contribuição dele de oposição ao sistema? Nenhuma. Por quê? Porque ele, pessoalmente, entende que é uma perda de tempo lutar contra esse sistema. E talvez ele esteja certo, porque uma vez que o sistema está ganhando, talvez ele esteja certo. A gente jamais vai saber, né, como é que seria caso ele próprio tivesse confrontado o sistema. Ele optou por não fazê-lo. Ele optou por não fazê-lo por quê? Ora, algumas pessoas dizem que ele optou não fazê-lo porque ele tinha a expectativa de que a candidatura à presidência de consenso caísse no colo dele. Então ele dizia, não, eu não sou candidato, eu apoio o presidente Bolsonaro, o nome que ele escolher eu vou apoiar, eu estou com o presidente Bolsonaro 100%, eu vou visitá-lo na prisão, etc, etc, mas paralelamente estaria fazendo uma campanha efetivamente presidencial, com falas presidenciais, com arrecadação de campanha presidencial, e esperando as coisas caírem no colo dele. Neste sentido, ele seria, na tese destas pessoas, de acordo com a tese dessas pessoas, inclusive ele estaria contribuindo para que se colocasse o presidente Bolsonaro na situação que ele está, porque seria benéfico para ele. Eu, Paulo, tenho uma característica, Pavinato, eu nunca, e doutor Caivano, eu nunca espero o pior das pessoas. Eu sempre espero o melhor. O que não significa que eu não me prepare para o pior. Mas eu, particularmente, nunca esperei esse tipo de atitude do governador Tarcísio. Eu sempre esperei que, no final das contas,
ele estivesse sendo preferido do sistema, mas ele próprio, no fundo, mantivesse publicamente o que ele me dizia privadamente, o que ele dizia para outras tantas pessoas, inclusive para o presidente Bolsonaro e para os irmãos. Eu não sou o candidato. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Candidato. O que significa preferido do sistema, Paulo? Preferido do sistema é aquele que o sistema não prioriza, gostaria de ter como candidato. Nos sonhos desse sistema que eu citei aqui, com estas pessoas que eu citei aqui, Lampedusa. O Tarcísio seria o candidato dos sonhos. Ok. Cláudio Caivano? Perdão, eu acho que eu... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.